Glórias a Deus, bendito é o nome santo do nosso Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do nosso Deus encontre morada dentro do nosso coração. Amém. Irmãos, hoje o assunto que nos traz aqui é falar sobre vaidade. É o tema que o Senhor prepara para falarmos hoje, a vaidade. Falar um pouquinho sobre a vaidade, irmãos. Quando a gente fala sobre um assunto, clamando que a luz do Espírito Santo esteja sobre nós, para que na nossa mente possa haver uma reflexão a respeito desse tema tão perigoso para nós. Muitos falam de muitos pecados, né, irmãos? Dentro da nossa comunidade evangélica, fala-se muito sobre o pecado para a morte, que todos temem muito, né? Blasfemar contra o Espírito Santo, embora a grande maioria não faz nem ideia do que seja blasfemar contra o Espírito Santo. E esse também não é o tema da mensagem que o Senhor prepara hoje. Mas outros falam muito a respeito do pecado, do adultério. Quando, na verdade, o Senhor fala que o pecado nos afasta de Deus, né, irmãos? Todos os pecados nos afastam de Deus. E não é isso que nós queremos. Dizem não, a Bíblia que nos fala, né? Que todo pecado tem perdão na presença do Senhor. Só o pecar contra o Espírito Santo que não. Então que possa haver no nosso coração um grande temor a respeito, né? E de que qualquer coisa que pareça ser pecar contra o Espírito Santo, nós não venhamos a fazer. Mas os outros pecados, irmãos, nos levam a pecar contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados. Então importa que nós conheçamos os outros pecados e vamos nos afastar deles, né? Mas como o Senhor traz hoje à frente esse tema, vaidade, né? Irmãos, a vaidade ela é tida dentro da Bíblia como uma coisa terrível. Já no Velho Testamento se falava da vaidade, no Novo Testamento, em Provérbios se fala da vaidade, né? E o Senhor deu de ler, irmãos, no dia de ontem eu não gravei nenhum vídeo. O Senhor não permitiu. Eu postei 2 vídeos a respeito da oração e São 2 vídeos que eu postei no dia de ontem de manhã, mas eu tinha gravado à noite anterior. Mas o Senhor não deixou gravar nada ontem. E eu não postei, mas o Senhor colocou no meu coração para ler o livro de Salmos, né? De Samuel. 1 Samuel. E eu fiquei interessado em saber qual o mistério que o Senhor ia passar através disso, né? Então eu li o livro de 1 Samuel todo ontem, irmãos, buscando. E ali o Senhor coloca no coração um interesse pela história. Eu já tinha lido esse livro, mas aí a gente passa a ler ele e o Senhor começa a mostrar muita coisa, né? Mas eu li o livro e não sabia ainda direito qual era o propósito do Senhor nessa questão, o que o Senhor estava me ensinando. Mas na manhã de hoje, o Senhor colocou no meu coração Samuel 12. 1 Samuel 12. Eu levantei para ler, irmãos. Perdoa por eu estar contando assim, mas podia estar falando direto na vaidade, mas é para entender. Eu li o livro todo, o capítulo 12 todo, e fui lendo, mas quando chegou numa parte, irmãos, que eu vou ler aqui, Samuel fala assim: e não vos desvieis, pois seguireis a vaidades, que nada aproveita, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Quer dizer, Samuel
Ele estava falando com o povo, porque o povo tinha errado grandemente, irmãos. O povo tinha pedido um rei. O povo olhava para os povos, as nações, né, ao redor e admirava pelo fato de eles terem um rei, né? E insistiram e pediram para Samuel um rei. E com isso ofenderam a Deus. E Samuel conseguiu mostrar para o povo o quanto eles erraram em querer ter uma figura maior do que eles e menor do que Deus. Mas queriam ter um homem maior entre eles, um homem que dominasse sobre eles, quando eles eram o povo de Deus. Mas Samuel ficou muito triste com isso. Mas é o povo querendo, né, irmãos? Tem coisas que o povo quer que desagrada a Deus. E aí acabaram que receberam um rei, né? E Samuel falou para eles, depois de mostrar o erro deles, falou assim, não, tudo bem, vocês são o povo de Deus, tem promessa de Deus sobre vocês, então somente procurem andar nos caminhos retos do Senhor e se afastem da vaidade. Quando eu li esse trecho da vaidade, irmãos, ali o Senhor me tocou. Eu falei, o que é isso, né? Aí o Senhor me mostrou que era para falar sobre a vaidade. Irmãos e irmãs, todos que entram nesse canal, tem pessoas de outras denominações que entram nesse canal. Glória a Deus por isso, porque se entrou, o Senhor permitiu que entrou, porque essa palavra te servia também. Tem irmãos que saíram, pararam de congregar na congregação, não é bem saíram, né? Mas porque o Senhor colocou ele na congregação, ele é de lá. Ele pode não ter gostado, nesse momento eu estou falando com você que parou de congregar na congregação e acha que saiu. Você nunca saiu e nunca vai sair. Por quê? Tem homens, e todo mundo sabe, que dizem que saíram da congregação e não conseguem parar de falar da congregação. Falam que saíram, que não querem mais saber, que não voltam mais, mas não conseguem parar de falar da congregação. Aí tem até uma frase que diz, eles saíram da congregação, mas a congregação não saiu deles. Não é isso, irmão. Não é isso. Às vezes essa frase assim, ela tem até uma conotação assim de chacota, coisa que não agrada nem um pouco a Deus. Mas é que o Senhor coloca cada um num lugar, irmãos. Nós temos que aprender de uma forma definitiva que nós somos todos iguais perante a Deus. Deus ama a todos nós de forma igual. Deus não está fazendo acepção. Ele não vai fazer acepção. Mesmo que o homem tenha essa natureza de querer ser vaidoso, de querer ser melhor. E aí nós começamos a falar a vaidade, né, irmão? Mas aquele que acha que saiu do CCB, porque não está mais congregando, não funciona assim. O Senhor te colocou lá. Você pode ir para um lugar, para o outro, você não vai encontrar. Tem gente que fala que é porque a mente foi lavada, ele não consegue outro tipo de culto, Não, não é, irmãos, não é o culto, não é a forma de culto. Às vezes a pessoa acha até mais interessante uma forma de culto de outra denominação. Puxa, lá eles cantam, lá eles pulam, lá eles batem tambor. Ele até gosta mais, mas o coração dele sempre traz ele de volta. Não é a CCB, instituição criada por homem, registrada por homem, não. É aquele povo. O Senhor te colocou naquela tribo, o Senhor divide em tribos, irmãos. Leia a Bíblia, o Senhor divide em tribos. Né? E por que divide em tribos? Porque geralmente tribos têm alguém na liderança, e a liderança geralmente se corrompe. Ora Israel se corrompia, né? Ora outra tribo se corrompia, mas bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor te colocou na congregação, você acha que não é mais de lá, mas você é, porque você é dessa tribo. É como a pessoa nascer no Brasil, o Senhor ter colocado. O que é nascer, irmão? Onde o Senhor te chamou. Quando o Senhor te chamou, você era da congregação. Então você é de lá, não adianta. Você nasceu lá. Você pode ser brasileiro, ter nascido aqui no Brasil, vai para a Itália, pede uma nacionalidade italiana, mas você sempre vai ser brasileiro.
Você pode estar na China, no Japão, você é o quê? Eu sou brasileiro. Então você pode estar em qualquer denominação. Se o Senhor fez você nascer no Evangelho, na congregação, você é de lá. Embora somos todos nascidos em Cristo, né, irmãos? Mas, falando da vaidade, irmãos, por que eu estou falando tanto assim de denominação? Porque esse canal o Senhor permitiu que fosse mais focado ao povo da congregação que está no Brasil. O Senhor não coloca no meu coração, prega para todas as nações, embora o Evangelho vá pregar para todas as nações, né? O Senhor tem colocado no meu coração, irmãos, pregar para a nossa irmandade da congregação. E todo aquele que entrar aqui, seja de qualquer denominação, são meus irmãos também em Cristo. Vocês em nada são melhores ou menores do que eu. Somos todos filhos do mesmo Pai. E a palavra do mesmo Pai serve para todos. Às vezes só tem uma roupagem diferente, né? Na congregação nós falamos a paz de Deus, na outra igreja fala a paz do Senhor, na outra igreja fala graça e paz. E não é tudo a paz e a graça do mesmo Deus, bendito é o nome santo do Senhor. E aí é que consiste, irmãos, a vaidade. A vaidade de querer achar que o teu a paz de Deus é melhor do que o a paz do Senhor, quando estão se falando do mesmo Deus, do mesmo Senhor. Aí a vaidade toma um homem, toma uma mulher e fala, eu saldo com a paz de Deus. Porque eu sei que estou falando de Deus, e quando ele fala paz do Senhor, eu não sei de que Senhor. Gente, que hipocrisia. Quando você fala paz de Deus, tem muitos deuses por aí. Como é que aquele que fala paz do Senhor vai saber de que Deus você está falando? O homem, ó, só lá na Índia, irmãos, não me foge o número agora, mas eles têm milhares de deuses lá. E qual Deus você está falando quando você fala paz de Deus? Nós sabemos que é o Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra. E quando o irmão fala paz do Senhor, ele está falando paz do Senhor, o Senhor que é um Deus vivo que criou os céus e a terra. E quando o irmão fala graça e paz, ele está falando graça e paz desse Senhor que criou os céus e a terra, o Deus único, o Deus vivo. E até quando o irmão fala assim, a paz, ele está falando a paz do Deus vivo, do Deus que criou os céus e a terra. Irmãos, a vaidade está te consumindo. A vaidade de achar que você é melhor do que os outros. A vaidade de você achar que você é tão especial, tão especial. Quando você fala assim, eu sou especial, quem prega para você, você é especial. É Satanás pregando, irmãos. Você não é especial. Somos todos filhos de Deus. Todos chamados para a mesma vocação. Todos eleitos para sermos salvos. Tem aqueles que acreditam que uns foram feitos para condenação. Irmãos, feito para condenação é aquele que vai recusar a salvação. Esse foi feito para condenação, mas por intermédio das escolhas que ele vai fazer na vida. Mas todos nós somos iguais. Mesmo aquele que não aceita, com o que aceita, somos todos iguais. Muitas vezes o que aceitou no início vai desistir no final. E muitos do que não aceitou no início, no final ele vai aceitar. Irmãos, não vamos nos ater a esses detalhes. Vamos entender que a vaidade ela é terrível. Já falava o profeta Samuel, a vaidade é terrível. A vaidade levou um povo inteirinho a errar e querer um Deus, porque achava que aquele povo era melhor do que eles. Então eles queriam ser melhor do que eles já eram. Embora, na verdade, eles estavam cegos, por não entender que eles tinham um Deus vivo. E que bom era que aqueles outros pudessem se converter ao Deus vivo. Então eles não tinham o menor interesse em pregar o Evangelho, né, em pregar o Deus vivo. Eles tinham interesse em ser melhores. Eles queriam, além de Deus, ter um rei.
Queriam ter o que os outros têm e ainda continuar tendo mais. A vaidade é terrível, irmãos. Muitos falam que vaidade é você querer colocar roupa muito bonita, colocar maquiagem, ficar cuidando do cabelo. Não, isso é uma dos sintomas da vaidade, né? Essa daí é a vaidade aparente, aquele que quer viver de aparência, aquele que quer mostrar, né, uma beleza, quer. Isso é uma pessoa que está iludida, né, com as noções de valores. Ele quer externamente, né, ser melhor, aceito, né? Uns querem realmente ofender, magoar aos demais. Ele quer se destacar. É como um comercial que tinha na televisão ou na internet, que tinha várias mulheres andando de preto e uma andava de vermelho. Então aquele comercial que tem uma inclinação maligna, né, mostrava que alguém podia ser diferente. E pregam, seja diferente, seja melhor, se destaque se destaque. Quer dizer, então o mundo ele é repleto de pregações malignas que levam você à vaidade. Porque a pior das vaidades, tudo é vaidade, mas a pior das vaidades é acreditar que você é melhor do que os demais, ou que você pertence a uma comunidade que é melhor do que as demais. Quem pode te dizer se você é melhor? É o teu coração que está te enganando. É o espírito da vaidade que tomou você. Então tem muitos que falam assim, agora falando na nossa comunidade, né? Nós somos os filhos, eles são os primos. Olha que terrível, irmãos. Eles são os sobrinhos. Nós somos os filhos de Deus. As pessoas de outras denominações são os sobrinhos de Deus. A pessoa não se dá conta e está dizendo agora, está criando um outro Deus. Porque para que os outros irmãos das outras igrejas sejam primos, eles têm que ser filhos de outro pai. Quem é esse Deus que vocês criaram? Quem é esse outro Deus? O Senhor fala que é maldição você criar qualquer outro Deus. Mas a partir do momento que você chama as pessoas de outra denominação de primo, você está criando um pai para eles e esse pai seria outro Deus. Porque como pode ser primo alguém que não seja filho de alguém que é irmão do pai? Quer dizer, se você pensar a respeito, você vai ver a maldição que você traz sobre você quando você fala uma coisa dessa. E tudo isso por causa da vaidade. A vaidade de acreditar que você é melhor. Que você está numa igreja que é melhor do que as outras. Mas quem te disse que é melhor? Não é bom você entender que você está numa espécie de uma tribo que o Senhor te colocou. Irmãos, aprenda o verdadeiro significado, que diz assim: por graça e misericórdia de Deus, eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. Mas, estendendo um pouquinho mais essa frase, seria assim: mas se quisesse Deus, por graça e misericórdia dele, eu também poderia estar servindo a Deus em outra denominação. Mas quis Deus que eu servisse a Deus dentro aqui da congregação. Sabe por quê? Sabe, irmãos, a vaidade faz com que você acredite que só aqueles que estão dentro da tua denominação verdadeiramente é teu irmão. Que só aqueles que estão dentro da tua denominação vão ser salvos. Que só aqueles que pregam dentro da tua denominação têm a luz de Deus. A vaidade cega você e tira os teus olhos espirituais, porque a vaidade te afasta de Deus. A vaidade ofende a Deus. E toda vez que você ofende a Deus, você está pecando. Pecando contra o Espírito Santo. E pode te levar à morte. Se você morrer na vaidade, você vai morrer no engano, na morte.
Como pode você achar que você é melhor do que o teu irmão? E quem é o teu irmão? O Senhor Jesus foi tão claro, meu irmão, tão claro, na parábola do bom samaritano. Muitos acreditavam que tinha que ser da igreja, tinha que ser o sacerdote. O Senhor colocou tão bom ali, tão bonitinho. O sacerdote que passou, quem era o sacerdote? Era o ministério da igreja. Não era o próximo. Por quê? Porque ele estava tão preso às coisas da igreja, mas não estava nem aí, irmãos, com quem estava precisando da misericórdia. Ele era um homem ligado ao ministério, só para ele só existia o ministério. Aí ele passou de largo. Aí depois veio o levita. O levita também tinha lá o ministério dele na casa do Senhor. Passou de largo, irmãos. Quer dizer, ele não era o próximo. Aí veio um que nem era considerado fora do povo. Era um samaritano. Falava, os samaritanos não fazem parte de nós. Era assim que os judeus faziam na vaidade. Mas foi o samaritano que foi ali e se compadeceu. E o Senhor nos mostra, irmãos, que o próximo é quem está no caminho verdadeiro do Senhor. Um caminho que não te coloca nem abaixo, nem acima. Porque é vaidade também, irmãos, se colocar lá embaixo. Tem irmãs e irmãos que não se arrumam, não, não, não gosta assim de se ajeitar, usa uma roupa de qualquer jeito. Não, eu sou simples, eu sou... Irmão, simplicidade demais é vaidade. Você não tem que se destacar nem para cima, mas também você não tem que se destacar para baixo. É interessante a sabedoria do Senhor. Não receber a palavra também é uma vaidade. Você falar, esse irmão não tem parte com Deus, porque você está julgando que as mensagens não devem ser consideradas, você está acima da mensagem. É uma vaidade. Toda mensagem deve ser ouvida e ser considerada sob a luz da palavra de Deus. Não importa quem esteja pregando, se é irmão da congregação, se é irmão de uma outra denominação, se é um irmão que nem tem denominação, mas se ele está pregando, toda a pregação deve ser ouvida e avaliada sobre a luz da palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós não podemos nos achar melhor e nem pior do que ninguém. Nós não podemos querer ser, eu sou iluminado de Deus. Irmãos, vou falar uma coisa. Eu não posso dizer aqui, eu tenho algo especial e o Senhor me chamou para pregar a palavra porque eu tenho uma descendência, né, de profeta, sou filho de profeta. Não, irmãos. Se eu não falar, o Senhor pega outro para falar. Porque o que eu posso dizer não vem de mim, mas vem do Senhor. E eu sou como vocês todos, só fui pego. Sabe por quê? Porque muitos precisam, irmãos. O Senhor precisa tomar ele, vem aqui, fica perto de mim aqui, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Mas é complicado, é uma responsabilidade que o Senhor nos dá até para nos fortalecer. Mas se eu não fizer direito, o Senhor me tira, pega outro, porque todos nós temos a mesma capacidade na mão do Senhor. De nós mesmos, irmão, nós não temos capacidade. O irmão Daniel nasceu com o dom da pregação, nasci nada. O irmão Daniel nasceu com o dom da humildade, nasci nada, irmãos. Eu lutei anos e anos e anos para entender o que era humildade, procurando, Senhor, o que é humildade. O que é ser humilde perante Deus e não se permitir ser humilhado perante o homem. Porque os homens, principalmente aqueles que são vaidosos, estão numa posição maior, eles adoram falar assim, seja humilde. Porque eles querem que as pessoas sejam humildes a eles. A nossa humildade é perante Deus. A nossa humildade está em reconhecer que todos somos iguais. Não é dinheiro, não é inteligência que nos fazem melhor ou maior. Não. Um é dotado de um dom, o outro é dotado de outro dom, que o Senhor vai dando. Então, eu não nasci com nada. E aí o Senhor me escolhe assim no meio do povo, assim, e me capacita. A palavra de Deus fala assim, eu não escolho o capacitado, mas eu capacito aquele que eu escolho. Não é assim que fala a palavra? Então, irmãos,
Aquilo que nós temos foi o Senhor que deu. Se o Senhor nos tira, nós não temos mais nada. E aquilo que o Senhor nos dá, tem que clamar muito a Deus para saber fazer a coisa como o Senhor quer. Para não colocar nada de nós. Irmãos, tem tanta gente fazendo besteira. Tem tanto homem vaidoso pregando. Eu sou um pregador, eu nasci com dom, eu sou um profeta. E prega, e olha, quando aquela irmandade toda fica, aquele alvoroço todo. Eu li ontem, irmãos, um trecho, em algum lugar eu li, alguém falando sobre uma igreja. Ele falava assim, entrou um pregador na igreja, e ele falou assim, eu vejo um espírito passando no meio das irmãs nesse momento. E as irmãs começaram a gritar, a sapatear. Ele está no meio das irmãs sapateando e gritando. Agora o espírito está indo no meio dos jovens, os jovens começaram a sapatear e manifestar alguma coisa. Agora o espírito está no meio dos irmãos, aí os irmãos começaram a gritar e sapatear. Aí o pregador de repente falou assim, e esse espírito é Satanás. A igreja toda. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem vaidoso, ele tem um espírito que ele contagia todos aqueles. E fala, vocês são os tais, vocês têm o dom de Deus, você tem o fogo de Deus, e as pessoas vão se convencendo e vão dando glória, dando aleluia, e não sabem nem para que eles estão dando glória, aleluia. É a emoção da carne. E a carne é vaidosa. Então tem muito manifestar que é vaidade. Tem muito pregar a palavra que é vaidade. Tem irmãos que sobem no púlpito, irmãos, e acham que só ele tem alguma coisa para falar. Tem irmãos que têm a ousadia de falar, irmãos, aquilo que você fala pode pegar uma mente fraca. Irmãos, quem é que tem mente fraca? Alguém que não pensa igual a você? Isso é vaidade, irmãos. Ninguém tem mente fraca, não. Se a pessoa não nasceu com uma demência, ou com uma paralisia mental, alguma coisa desse tipo, alguma anomalia, a pessoa é normal, ela não tem mente fraca, não. Toda mente é uma mente preparada por Deus. O Senhor não deu a um ao outro. Aquele que se achava grande foi Nabucodonosor, né, irmão? Aquele rei lá. Ele começou a se achar grande. O Senhor permitia algumas coisas boas para ele, ele começou a se achar grande. Aí o Senhor mostrou para ele que a mente está na mão de Deus. Toda a mente está na mão de Deus. Então não tem mente fraca não, irmãos. Essa tua preocupação aí com mente mais fraca é a tua vaidade de achar que a tua mente é mais forte. Para com essa vaidade, irmão. Para com essa vaidade, irmã. O Senhor é que cuida de todos nós. Toda pregação tem que ser avaliada. Não tem que ter nenhum homem ou uma mulher falando assim, não, tira isso dali, tira aquele pregador de lá, tira, se achando no direito de ser maior do que os outros. Irmão, nós temos tanta gente vaidosa. Temos homens que não deixam os outros pregar porque se acham melhores, mais preparados. Isso é a vaidade. E vai levar esses homens para o inferno. Agora, por que você está seguindo o homem? Por que você está acreditando que tem um homem que é melhor do que o outro, irmãos? A mensagem que é boa vem tudo de Deus, do mesmo Deus, que usa o analfabeto e o culto, que usa até o jumento para falar, irmãos. Que importa quem é o pregador, o mensageiro? Se o mensageiro está se santificando na presença do Senhor, para ser um vaso vazio, o Senhor usa a hora que Ele quer. E você está querendo um rei para você? Aqueles antigos, irmãos, vaidade, tudo vaidade. Mas que importa, irmãos? Não seja vaidoso por você e não tenha ninguém como a maior. O importante, irmãos, para entendermos a vaidade é o seguinte: ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais preparado do que ninguém. E ninguém é menor do que ninguém. Ninguém mais é o mais humilde do que ninguém. Eu sou a pessoa mais humilde. Não.
Tudo vaidade, roupagem, tudo vaidade. E a vaidade te afasta de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, irmãs, o Senhor trouxe esse tema da vaidade, principalmente para nos ensinar, para nos alertar. Você que está se achando melhor, você que está se achando o escolhido, você que está achando que está dentro de um povo que foi escolhido para a salvação, você que está achando que é melhor do que aqueles que estão em outra denominação, isso é vaidade. E a vaidade te afasta de Deus. E afastando de Deus, você estará pecando contra o Espírito Santo. O Senhor nos alerta nessa mensagem, irmãos, para nos afastarmos da vaidade, para termos Deus acima de todos nós. E todos são iguais perante Deus. Todos, irmãos. Todos, a palavra é todos. Fique com essa palavra e que o nome de Deus seja louvado em nossas vidas.